Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje muito felizes com a presença do professor Ricardo, que vai tratar com a gente de um assunto muito interessante: sensoriamento remoto e seu uso educacional, né? Como a gente pode utilizar os conhecimentos, as ferramentas disponíveis aí e trabalhar com sensoriamento remoto, geoprocessamento em sala de aula, né? Então, a gente que aí está querendo incorporar, né, novas tecnologias com muito cuidado, com muita atenção, de uma forma bem didática, precisa ficar atento ao que o professor Ricardo vai trazer para nós. Vou convidar o Breno Sá da Silva, nosso querido petiano, que vai fazer aí as honras da casa e mediar esse acontecimento aí para nós do PET Conexões de Saberes, Ciências da Natureza e Matemática da UFTM. Boa tarde, professora Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje teremos a participação do professor Ricardo, né, Vicente Ferreira, que vai estar discutindo com a gente sobre sensoriamento remoto e geoprocessamento. Mas antes de trazer ele, vou dar uma breve apresentação do currículo dele. Ok, Breno. O professor Ricardo Vicente Ferreira, ele tem bacharel e é licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no curso de Geografia, e também no programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia Ambiental. Atua no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de geoprocessamento, quantificação em geografia, cartografia, sistemas de informações geográficas, sensoriamento remoto aplicado aos estudos do ambiente, saúde e socioeconômicos. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar novamente aqui com o PET. Sim, você já é nosso escolhido, né, professor? Já participou conosco de um evento, né, do CinePet, discutindo lixo extraordinário. Recomendo, está no nosso canal. Brilhou, aí veio de novo e virá muitas vezes, se Deus quiser. Obrigado, Fernando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, muito professor, obrigado. Quero salientar que você vai ter um período para apresentação e as perguntas serão feitas ao final da apresentação. Pode ficar à vontade, tá bem? Muito obrigado, Breno. Posso começar, então? Pode. Tá joia. Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo a essa apresentação. Como já foi apresentado, né, então eu vou economizar um pouco algumas observações que eu ia fazer a respeito da minha experiência nessa área que eu vou apresentar hoje, que é do sensoramento remoto e o geoprocessamento. Eu preparei uma apresentação, alguns slides, mas eu vou apresentar até de uma forma um pouco livre, então eu vou começar aqui mostrando, deixa eu ver se eu me acerto aqui. Com a apresentação. Bem, espero que esteja sendo visto. Vocês estão vendo o slide? Eu não consigo saber. Agora apareceu, né? Tá jóia. Então, eu preparei aqui umas pranchas aqui de informação para poder ilustrar melhor esse campo do conhecimento, que é já bastante estabelecido no meio acadêmico, científico, e tem já braços ampliados para a área da educação do ensino. Então, de imediato, eu quero até deixar essa que seria uma palestra formal de uma forma mais informativa, né? E para isso eu vou passar um pouco por algumas questões do pensamento, né, para nós pensarmos a respeito desse assunto numa perspectiva social, como isso chegou até hoje, nos dias onde nós temos ciência das grandes tecnologias, que são tecnologias
que envolve autoconhecimento científico e tecnológico, que é do sensoriamento remoto, de imagens de satélite, imagens de radar, e toda essa informação sobre previsão meteorológica, sobre geolocalização, que são tecnologias bastante avançadas da humanidade mesmo, né? Mesmo as descobertas científicas sobre astronomia, né? Telescópio Hubble e toda essa tecnologia sobre investigações na Lua, em Marte, etc. Tudo isso envolve o sensoriamento remoto. É um saber muito amplo. Só que poucos sabem que também o sensoriamento remoto está na medicina. Por exemplo, quando nós falamos de fazer uma ressonância eletromagnética, ultrassom, todos esses exames que nós conhecemos, que são da alta tecnologia da saúde, isso também, num sentido geral, é sensoriamento remoto. Aqui eu vou dar essa ênfase no sensoriamento remoto do ambiente, do espaço, né? E aí implica em conhecimento geográfico e não só, tem muita abertura e é interdisciplinar o conhecimento. Então, sensoriamento remoto, se fôssemos recuar um pouco no seu porquê, né? Por que nos ocupamos em observar a Terra através dessas tecnologias? Isso é uma condição humana. O homem, por sua natureza, ele vive e participa do espaço geográfico. Toda a nossa economia, todo o nosso sustento, a nossa mobilidade é toda no espaço. Então, a Terra é a nossa casa, a Terra é o nosso habitat, né? Por natureza. Então, observar essa Terra é algo que está não só no imaginário humano, mas nas suas atividades práticas. Então, nós nos ocupamos de observar a Terra. Essa imagem que está aqui é um mapa, né? Para muitos pode parecer estranho, né? Mas como assim esses gravetos, né? Essas fibras, essas conchas, pode ser um mapa? É um mapa, mas é um mapa específico de uma cultura, né? Uma cultura tradicional ali das Ilhas Marshall. O homem há muito se ocupa em conhecer a Terra, interpretar a Terra e saber onde estão os recursos naturais, como que ele se movimenta por esse espaço geográfico e como ele obtém recursos, como ele constrói a sua comunidade, enfim, né? E hoje nós temos uma sociedade estruturada num modelo econômico muito diferente desses grupos tradicionais, mas se nós fôssemos remontar, então, com base nessas pistas, né, nós encontramos até hoje, por exemplo, grupos esquimós tradicionais fizeram uso de mapas. Essa figura que eu estou mostrando, né, que está uma inscrição numa madeira, corresponde a um território que equivale aproximadamente o estado do Rio de Janeiro. Então, imagina um grupo esquimó que habita esse lugar, eles têm um mapa inscrito numa placa de madeira e usa isso como um instrumento para navegar ali, para buscar recurso, alimento. Enfim, então isso prova que há muito tempo a humanidade se ocupa em observar a Terra. Aqui é um outro exemplo da Roma Antiga, né? Essa tábula peutingeriana, né, um século depois de Cristo, né, que foi encontrada, tem todas as inscrições do Império Romano. E a coisa mais incrível é que essa tábua, né, chamada de tábula, é um pergaminho com aproximadamente 35 centímetros de largura e 6,75 metros de comprimento. Parece uma tira comprida, e nesse pergaminho alongado está todo o Império Romano, todo o caminho que eles percorriam para cobrar impostos, para ir até os vilarejos, enfim, para o controle do império, né, a centralização do poder, etc., utilizava esse recurso. Não é um sensoriamento remoto, da forma como eu vou mostrar daqui a pouco, mas é um instrumento para a observação da Terra. Aqui mais um outro exemplo de uma carta portulana, já século XIV, onde ali na pele de um animal, né, tem uma inscrição das rosas dos ventos e dos territórios navegáveis no Mediterrâneo. Se você prestar bem atenção, dá para ver o contorno aqui, ó, da Europa, ó, onde eu estou passando o mouse, né? Tem aqui a Península Ibérica, a França, aqui a Inglaterra, aqui aquele formato de uma bota que é a Itália, Grécia, aqui o norte da África, e
esses sombreamentos que estão aqui, que parecem algumas linhas alongadas, na verdade são inscrições de portos. Por isso que esse instrumento, que é um mapa, chamava-se carta portulana, porque era onde estavam os portos de navegação, onde se realizavam as navegações de cabotagem na Idade Média, para o comércio, para, né, trocas comerciais, políticas, etc., viagens e navegação. Então, esse preâmbulo, eu quero... foi um pouco uma sensibilização com vocês sobre por que nós nos ocupamos em observar a Terra, né? Porque há tanto tempo, há tantos séculos, o homem se ocupa disso. Porque é a nossa natureza. A nossa natureza é geográfica. É claro, se a natureza do homem é geográfica e todo o recurso, todo o bem que nós temos para a manutenção da sociedade vem da natureza, nós precisamos de espaço. Nós precisamos de controlar também o espaço, conseguir alcançar diferentes ambientes e obter ali o nosso recurso. Nós utilizamos esses ambientes para a nossa habitação e diversas outras atividades humanas há séculos. O sensoriamento remoto fica, nesse contexto mais moderno, que é o que eu vou mostrar aqui, como um instrumento que nada mais é que um desdobramento, né, contemporâneo dessas tecnologias que nós há muitos séculos vimos utilizando, né? Agora, não só em mapas, mas com o uso e o apoio de alta tecnologia, que é o que caracteriza a nossa sociedade moderna. Então, o que é sensoriamento remoto e para que é usado? Primeiro, o que é, né? Como está aí? É um processo de você detectar, monitorar características da superfície terrestre, né? Características físicas, sobretudo, por meio de radiação refletida ou emitida à distância. Então, isso já está num contexto moderno. E que nós conhecemos por recursos de satélites, né, que podemos chamar de satelitais, ou aeronaves, né, que sobrevoam esses ambientes. Nestes satélites, que na verdade nada mais é do que uma nave, onde nessa nave está embarcada uma tecnologia, é essa tecnologia embarcada que obtém essas informações e nos repassam. Que tecnologias são essas? Né, que nós podemos chamar de instrumentos embarcados. São câmeras especiais que coletam imagens, sensores, radares, diversas tecnologias que têm essa propriedade tecnológica de obter informação da superfície da Terra à distância. Em linhas gerais, é isso. E para que utilizar o sensoriamento remoto? Ele é utilizado para diversos fins. Eu vou mostrar, eu vou comentar algumas coisas sobre aplicações na educação, mas no nosso bate-papo até, né, vou fazer essa sugestão aqui. E eu gostaria de mostrar bastante exemplos, de uma forma geral. E muitos dos exemplos que eu vou mostrar mais ao final da apresentação, todos eles, na verdade, são de trabalhos que eu participei e que eu desenvolvi. Algumas coisas que eu usei no ensino superior e outras em pesquisas e extensão, em trabalhos de extensão que eu já participei. Então, eu vou, nessa apresentação, daqui para frente, eu vou dar umas pistas aí de como que funciona essa tecnologia, né, para você se informar um pouco mais do conceito, e depois vou dar vários exemplos. Aplicações são diversas, como está aqui nesse slide, né? Pode ser para aplicações florestais, incêndios, monitoramento meteorológico, observação de transformações na superfície terrestre, por exemplo, mudanças nas terras agrícolas, no aumento ou redução de vegetação nativa, mapeamento topográfico, né, que é das variações do relevo, observação além de desastres naturais como incêndio, enchentes, deslizamento de terras, no caso do Brasil, lugares que são acometidas por terremotos, né, que não é o caso do Brasil, mas também tem muitas aplicações, enfim, uma enormidade de aplicações, né? E, inclusive, aplicações socioeconômicas, ambientais, né, a maioria, que é mais popular, mas também aplicações sociais, e eu vou mostrar algumas mais adiante. O princípio básico do sensoriamento remoto, e aqui também mais um parênteses, eu vou tentar mostrar um pouco do que vem a ser o sensoriamento remoto
e o geoprocessamento, né? Daqui a pouco vai ficar um pouco mais clara a diferença dessas duas palavras e a combinação dessas duas sabedorias aí, desses dois conhecimentos, mas pensando em sensoriamento remoto, o princípio físico básico dele é nada mais que a informação que o espectro eletromagnético nos fornece. Ou seja, a decodificação dessa energia, né, que é um princípio físico, a decodificação que a ciência, que a humanidade obteve desse elemento físico, desse princípio físico, que são os comprimentos de onda da energia e sua variação, foi possível o desenvolvimento de diversas tecnologias. Dentro dessas tecnologias está o sensoriamento remoto. Como está nessa figura, que eu acho que ela é bem ilustrativa, lá você consegue essa imagem no site da NASA, né? Nós temos, o homem já tem ciência e consegue se aproveitar desse princípio físico transformado em tecnologia para diversos fins, desde ouvir o rádio, né, que hoje agora mudou muito por conta da tecnologia do celular, etc., mas do rádio passando por energia de micro-ondas, por energia fotovoltaica, etc., uma série de outras energias, micro-ondas, energia termonuclear, etc. Dentro desse conjunto tem um pequeno espectro, como vocês estão vendo aqui, como um arco-íris, né? Que é o espectro da luz visível, que é onde nós produzimos imagem, a grande maioria das imagens, dos produtos de sensoriamento remoto que nós utilizamos em ciência e na educação também, né? Mas não só no espectro visível. Aqui, nesse slide, algo bem sugestivo sobre essa evolução, digamos, do sensoriamento remoto moderno. Lá no início eu mostrei um pouco dos mapas como um instrumento para nós observarmos a Terra. Então, uma vez que nós entendemos que observar a Terra é importante, que tecnologias estão a nosso favor hoje? Se nós fizéssemos um recorte aí de um século, nós teríamos mais ou menos um pouco mais de um século, né? O que essa imagem aí nos está mostrando, né? Lá no início, né? Na letra A aqui, quando o homem desenvolveu essa tecnologia da fotografia, né? A capacidade de produzir a imagem do espaço terrestre através de cristais de prata, enfim, a produção de uma imagem. Uma das primeiras tentativas que logo veio em seguida foi observar a Terra do alto. Então, essa percepção de ver a Terra a partir do alto é algo que não é da natureza humana, né? Porque nós não somos como as aves, e nos intriga há muito tempo também. E o princípio do mapa, da visão do mapa, como eu mostrei lá atrás, é o princípio da visão de pássaro que nós falamos. Então, não demorou muito para tentar embarcar tecnologias de fotografia em pombos-correio, no balonismo, subir com os balões em posse de uma câmera aqui no B, e obter uma imagem da superfície terrestre. Embarcar esses sensores fotográficos em pipas, né, enormes como essa aqui, e tentar alçar voo e colocar um temporizador e obter fotografias. Com o advento já mais no início do século passado, da aviação, né, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, começou a ser embarcadas as primeiras câmeras fotográficas em aeronaves e foi utilizado amplamente na Primeira Guerra Mundial. Foi o início, né, dessa utilização. E dando um salto mais para depois da metade do século passado, sobretudo a partir da década de 70, com mais força, os satélites artificiais que foram, né, lançados em órbita da Terra. Tem dois tipos de satélites, que a gente chama de satélites passivos, os principais, né, e satélites ativos. Os satélites passivos são aqueles que, a partir da radiação solar, ele constrói uma imagem em seus sensores, e os satélites ativos, que emitem um sinal na superfície, obtêm esse sinal de volta e desenvolvem uma imagem. Aqui o exemplo de uma imagem de satélite, né?
obtida por esses sensores. Aqui mais exemplos, né? Então, nós estamos hoje numa era high-tech, né, onde nós temos esses sensores orbitando, milhares e milhares de sensores já foram lançados em órbita. Nós temos imagens de clima, ou melhor, observação meteorológica, observação dos recursos naturais, observação da topografia terrestre, essa letra D aqui. Temos tecnologias para a geolocalização ou a obtenção da informação do posicionamento na superfície terrestre, que são os GPS, que não existe só aqueles GPS que nós conhecemos no celular ou nos carros, tem GPS de alta precisão para atividades de engenharia. Hoje, o advento dos drones, advento desses instrumentos que dão maior autonomia para aquele profissional que trabalha com sensoriamento remoto. Então, por exemplo, a gente chama de drones de asa... na verdade, não são drones, né? São vantes de asa fixa, são aqueles aviãozinhos, mas tem os drones que tem aquela hélice rotor, como um helicóptero, que é o drone no sentido clássico, né? Aviões ainda, que embarcados com equipamentos sofisticados, conseguem fazer... É como se escaneasse a superfície terrestre em diversas... e consegue produzir imagens em diversas dimensões, né? Dimensões topográficas, dimensões termais, no nível do infravermelho, em outros campos do comprimento de onda eletromagnético, que podem nos dar pistas e informações diferenciadas sobre a interpretação da superfície terrestre. Então, veja bem, toda essa tecnologia está amarrada de forma interdisciplinar. Isso é uma coisa fica muito claro para diversos profissionais que utilizam desse recurso. Por quê? Porque a base é o princípio da física. A aplicação pode ser com base em princípios do ambiente, da biologia. Os recursos naturais, eles são constituídos por diversos elementos, que envolvem não só esses dois campos, mas a gente poderia dizer a própria química. Química, por exemplo, dos lagos e zona costeira. Isso interfere na formação de imagens. E também social e econômica. Então, quando nós utilizamos e por que o sensoriamento remoto e o geoprocessamento? Quando a explicação de um fato ou fenômeno requer a análise da distribuição espacial ou de um contexto geográfico desses fatos e fenômenos. É aí que nós usamos sensoriamento remoto. Aqui é uma lista de toda a tecnologia associada, né? As geotecnologias, que poderíamos dizer. Então, é um conjunto, é um arcabouço gigantesco, né, que envolve não só sensoriamento remoto, com fotogrametria, sistemas de posicionamento, cartografia digital, técnicas de análise, estatística espacial, etc. Mas nós também temos um recurso que são os sistemas de informação geográfica, que hoje está popularizado. Qualquer um tem acesso. Hoje, a sistemas de informação geográfica de forma gratuita. Tem um software chamado QGIS, né? QGIS, que é de domínio público, você pode utilizar para manipulação de recursos de sensoriamento remoto e geoprocessamento, fazendo mais ou menos o que está nessa figura, né? Uma interface com um software onde você pode fazer diversas análises do espaço. Ele faz mais ou menos isso. A partir de representações em pontos, linhas, polígonos, imagens de satélite, né, e informações de relevo, a gente consegue interpretar o mundo real. Então, o sensoriamento remoto, ele é um instrumento hoje, junto com diversos outros campos do conhecimento, para a produção de informação sobre o espaço. E aí entra sistemas de informação geográfica como um sistema maior, que integra as informações do sensoriamento remoto junto com outras da cartografia. Aqui vou mostrar alguns exemplos de imagens. Por exemplo, isso aqui é uma imagem de satélite que mostra em dois momentos, 1988 e 2008, a perda de floresta amazônica numa região de Rondônia. Né? Então, é possível analisar com uma imagem dessa a área que foi afetada, quanto que foi perdido e as localizações disso. Essa outra imagem mostra a quantidade de sedimentos, né, na costa oceânica a partir
de canais de drenagem continental. Então, a partir de uma imagem dessa, é possível a gente fazer estudos, manipulações dessas informações, porque isso aqui é dinâmico no tempo e no espaço, e nós conseguimos detectar quanto de sedimento está sendo lançado, quanto que está sendo perdido no continente, qual a direção dessas manchas de sedimento e diversas outras coisas. Essas imagens aqui, eu obtive ela recentemente, porque eu tenho uma parceria com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Uberaba, e eu mandei para eles, né, sobre incêndio, aliás, não foi nesse ano, não, foi em 2019, se não me engano. E aqui eu baixei essas imagens porque estava tendo um forte agravo de incêndios aqui numa região de Uberaba, mais a leste de Uberaba, né? Então, aqui nessa primeira imagem, estava iniciando o incêndio nessa região, e ele foi se expandindo, dá para ver a fumaça aqui, e a fumaça também ajudou a eu dar uma pista para eles lá sobre a direção predominante do vento, porque estava sempre na mesma direção a fumaça, então eles conseguiram ter uma informação um pouco mais precisa da direção predominante dos ventos. Aqui é um exemplo de uso para fins geológicos. E aqui algumas aplicações, rapidamente, para a gente ir para as perguntas. Vou mostrar de uma forma mais dinâmica, rápida aqui, alguns trabalhos que eu já realizei desde que eu vim para o FTM há uns quase 10 anos, 8 anos. Então, a gente já fez lá no laboratório de cartografia e geoprocessamento, lá do curso de geografia, do qual eu coordeno, trabalhos tanto de pesquisa a nível TCC, mestrado, mais recentemente, do programa de PPG-CTA, extensão, né? Alguns trabalhos de extensão que nós desenvolvemos lá em ensino. Sobre incêndios florestais, esse aqui é um TCC, um aluno fez um plano de trabalho aqui sobre imagens de satélite para detectar o agravo de incêndios, aplicou uma metodologia aqui específica, né? Não vou entrar nos pormenores, só para ilustrar, uma metodologia que propõe níveis de agravo, né, dos incêndios que ocorreram na região rural aqui de Uberaba. Então, ele aplicou essa metodologia, utilizando imagens de satélite. Essa, aparentemente, parece uma manchona azul, né, mas tem muita informação nessa imagem, porque quanto mais escuro, significa que aquelas regiões que não foram afetadas por algum tipo de queimada ou incêndio, né? Conforme vai ficando mais claro, e quanto mais claro, mais nítido isso, né? Quando tende a essa cor amarela, dá até para ver o fogo ativo. Nessa pequena figura aqui do lado é a chama aparecendo, inclusive, né? Então, esses níveis denunciaram onde aquelas áreas que sofreram agravo de incêndios. E aí ele conseguiu fazer uma categorização de quais os cultivos que foram, quais os tipos de formação, cobertura vegetal que foram mais afetadas pelo incêndio. E ficou bem na liderança aqui as áreas de cultivo anual perene e semiperene, que está associado à cana-de-açúcar aqui na região, né? Esse aqui é um outro trabalho de iniciação científica, ou melhor, não, foi de um TCC, o início de um TCC, onde a gente também fez um estudo sobre incêndio, um grande incêndio que ocorreu em Água Comprida, em Canavial, e o aluno, sob minha orientação, ele fez um estudo sobre a área que foi afetada e quais as consequências disso para a vegetação nativa, né? Então, só voltando aqui, antes do incêndio, aqui logo após o incêndio, com a imagem de satélite, e aqui o tipo de uso da terra naquela região. Pode ver que é predominantemente cana-de-açúcar, que é onde mais tem, né, aqui na região, os incêndios. E essas manchas verdes escuras é a mata nativa que foi afetada. E na última figura aqui, o que está em vermelho foi a mata nativa que foi perdida pelo incêndio. Então, foi possível estimar isso. Aqui acho que tem mais alguns outros exemplos. Eu tentei trazer uma certa diversificação para mostrar algumas aberturas, né? Mas são infinitas, né? Aplicações. Inclusive área de saúde, que eu vou terminar mostrando. Essa aqui de conectividade de habitats foi simplesmente um experimento que a gente fez numa disciplina da pós-graduação, que eu percebi que tinha muitos alunos da biologia, e eu
falei, vamos fazer um experimento laboratorial, né? Não é uma aplicação já num nível científico, mas um simples laboratório, sobre a questão de conectividade de habitats. Isso é uma coisa na biologia, né? Na ecologia da paisagem muito forte, e funciona da seguinte forma, né? A questão da biodiversidade tem a ver com manchas naturais na paisagem. Quando a gente pensa em ecologia da paisagem e olha o ambiente natural, a gente vê que as florestas foram suprimidas, que a maioria a maior parte do território é cultivado hoje, mas ainda tem essas manchas. E é nessas manchas que os animais preferem habitar, né? Então, o que nos resta hoje é pensar em conexões entre essas manchas, formação de áreas núcleo, essa questão de corredores ecológicos, etc. Né? Então, a identificação de manchas de habitats naturais são importantes no planejamento da conectividade, consequentemente, na conservação da biodiversidade, que usa isso aí como trampolins, né? Então, o estudo da conectividade implica na espacialização de estruturas naturais que promovem ligações entre ambientes. Quanto mais conectividade, maior biodiversidade. Então, a gente, com geoprocessamento, pode pegar várias informações ambientais, como, por exemplo, onde estão os corpos d'água, proximidades dos corpos d'água, onde que tem vegetação, e a dimensão dessa vegetação, o tamanho, né, da mancha da vegetação, a forma dela, a declividade do terreno, tudo isso interfere em questões da biodiversidade que habita ali, né? Então, com sensoriamento remoto e geoprocessamento, aqui já pulei a parte da imagem de satélite, mas foi com imagem de satélite que nós conseguimos fazer um mapeamento de algumas manchas de vegetação que tem aqui na APA do Rio Uberaba. Com uma imagem de radar, conseguimos fazer um mapa da declividade nesse mesmo ambiente, usando o sistema de informação geográfica. Do mapa de uso e ocupação, nós suprimimos tudo que é antrópico, ou seja, agricultura, área urbana, chacreamentos, etc. E ficamos só com as manchas de vegetação de cerrado e vegetação nativa. E vegetação de ripária ou ciliar, né? E aí nós aplicamos uma metodologia, né? Aqui é mais ou menos já o resultado, porque onde há a maior mancha, que é essa areazinha onde eu estou passando o mouse aqui, que é a maior mancha de vegetação nativa, é onde nós denominamos como área núcleo, né? Ou seja, é aqui que o habitat, né, para as espécies é mais favorável. Os outros servem mais como corredores e trampolins. E aqui, tomando essa área núcleo como referência, é possível a gente fazer uma medida do potencial de corredor ecológico aqui. Então, onde é vermelho, o potencial de corredor ecológico para as espécies, sobretudo ave e fauna, né, é muito menor, reduzido. Né? Inclusive, aumenta o risco dos animais que não, né, animais que se rastejam, etc. O risco de perda dessa biodiversidade é maior nesses ambientes. E onde é verde é onde o risco é menor e forma maior possibilidade de conectividade ecológica. Então, esse é mais um aqui, está acabando. Segregação espacial. Esse aqui é um recente, vai sair a publicação o ano que vem, na revista Caminhos de Geografia, que é já um estudo socioeconômico. Tem pouco sensoriamento remoto, tem mais geoprocessamento. Nós pegamos variáveis sociais e relacionamos com uma variável ambiental que é a arborização urbana. É um estudo urbano para medir um pouco essa ideia da segregação espacial na cidade. Então, por exemplo, pegando o rendimento nominal, tudo isso aqui dado do IBGE, né? De responsáveis domiciliar, pegando as pessoas responsáveis por domicílio entre 10 e 29 anos, que é uma idade tenra, responsáveis por domicílio que tem mais do que 60 anos, que também é uma situação crítica, que não deveria ocorrer, né, com frequência. Responsáveis que é alfabetizado. Criança entre 0 e 5 anos, domicílios quitados, porque daí também domicílios que são quitados mostram uma menor condição social e os que não são quitados uma menor. E áreas arborizadas, fizemos um mapeamento de todas essas variáveis com um índice, né? Então, cada uma dessas aqui, né, variável 1, 2, 3, 4,
deu um resultado de um índice desses critérios, onde mais verde melhor, onde tende a vermelho pior. E uma combinação desses índices gerou esse mapa da segregação espacial, né? Considerando a integração de todos esses elementos. Então, dá para ver que Uberaba, aqui na região central, como é de se esperar na literatura científica, as regiões centrais, que têm melhor infraestrutura urbana, etc., tem menor segregação, e as áreas mais distantes, periféricas, têm uma segregação espacial, que a gente denominou assim, maior, né? Aqui é um recente que está saindo, que é sobre acesso a serviços de... A ideia era fazer sobre Covid, mas na região de Santarém, na Amazônia, é muito difícil ter dados oficiais, mas nós estamos terminando, fazendo ainda um mapeamento sobre as comunidades rurais em Santarém, que a região amazônica é muito atípica em relação à nossa realidade aqui do Sudeste. Nessa manchazinha aqui cinza é onde está a cidade de Santarém, e todos esses pontinhos pretos são comunidades, né, que vai desde comunidade ribeirinha, indígena, quilombola, e essas comunidades se movimentam no espaço, sobretudo por transporte fluvial. E aí nós fizemos um mapeamento do tempo de acesso que essa população tem até a cidade, porque é na cidade que está o hospital de maior complexidade, entendeu? Então, se a pessoa vamos pegar o caso da pandemia, Covid-19 aqui, quanto tempo ela demora para chegar na urgência? Tá aqui, ó, tem lugares que pode bater 24 horas de viagem, porque o barquinho vai devagarinho, e vai parando, pegando gente no caminho. Então, se não houver um plano aéreo, o ideal é esse, né? No Canadá é aéreo, mas o Canadá é Canadá. Seria um aéreo, ou lanchas, né? Que daí eles têm essas lanchas que vai com maior velocidade, mas ainda assim fica esse projeto aqui, mostrando que a população que tem maior acesso é essa população que está aqui, ó, do lado leste, né? À direita aqui. A população que habita o lado esquerdo, que é o outro lado do rio Tapajós, é mais complicada a situação. E porque aqui dá para circular com carro, né? E aqui só navio, é só barco, perdão. E onde está essa mancha amarela aqui, ó, que é o interessante, é uma mancha chamada acesso em 60 minutos. Tem uma proposta da OMS que diz que todo atendimento emergencial deveria ocorrer em 60 minutos. Né? Uma pessoa fraturou, um infarte, uma situação, né, grave, que você tem que fazer um socorrimento rápido, teria que ser em 60 minutos. Olha só quem tem isso lá em Santarém. Só quem mora dentro dessa mancha amarela. É um verdadeiro abandono da população, professor. Pois é. Aí tem que ter projeto, política de saúde muito diferenciado, entendeu? Porque não dá para pegar os modelos nossos aqui para tomar para o Brasil todo. O Sudeste é outra realidade. E aqui, para encerrar, é um projeto que eu estou conduzindo já desde o início, mais ou menos no início da pandemia, sobre o mapeamento da Covid-19 na região, junto com a Secretaria Regional de Saúde. Essa aqui é a evolução da Covid na nossa região, chamada região Triângulo Sul, que é essa região aqui. Uberaba é esse município aqui, e é alongado, né? Essa região é muito esquisita, porque ela é comprida, assim, no sentido leste-oeste. Então, tem municípios que estão centenas de quilômetros de distância aqui, né? 200, 250 quilômetros de distância de Uberaba, mas pelo acordo do Pacto da Saúde, né, que é estabelecido pelo SUS, essa população de Carneirinho seria atendida em Uberaba, entendeu? Só que é muito distante, né, de Uberaba propriamente. Aqui tem as manchas, né, que colocam as taxas de incidência acumulada por 100 mil habitantes. Então, quando a gente faz essa proporcionalidade, Uberaba não é a cidade que está com a proporção de casos maior na região, né? Tem cidades menores com população pequena em situação de maior incidência, proporcional, né? Aqui é a evolução da Covid no tempo. Professor. Cidade menor com proporcionalmente, mais casos? Proporcionalmente mais casos que Uberaba. Aliás, essas informações aqui saem quinzenalmente no boletim regional. Eu vou ver se eu passo para você, Fernanda, o próximo, você pode mandar para o pessoal. E a gente contribui com os mapas do boletim, né? Aqui os casos, eu trouxe aqui mais provocativamente, né? São os casos de comparação de casos acumulados de SRAG, né, que fala, né, síndrome respiratória aguda grave, de 2019 é o azul, que você tem que forçar a vista para enxergar,
e os casos de síndromes respiratórias agudas graves desse ano, olha a diferença. Aí tem gente que ainda não acredita, né? Então, professora, olha aí, né? A prova, né? Para quem não acredita, fala que não, estão morrendo de outra coisa e põe que é Covid. Olha aí a confirmação, né? Os incêndios já acabaram, e teve incêndio só em setembro, praticamente. Então, não é Não é? fumaça. Não aumentou tanto o número de fumantes, que eu saiba. Pois é, só fuma em setembro, aí pararam, ficaram com medo do Covid. Pois é. Desse jeito. Nossa, Aí que aqui para fechar, é só o mapeamento que a gente faz por município. Isso aí aparece no boletim. Então, isso aqui é muito legal também para aplicação educacional, porque esse caso aqui é Araxá. A gente fez um mapeamento, a gente faz a cada 14 dias as incidências por região. Então, no começo era só algumas manchinhas, agora praticamente em toda a cidade aqui, Araxá, e alguns bairros mais agravados que outros, então isso facilita a vigilância epidemiológica, né? Aqui o caso de Sacramento, e Uberaba tem uma história aí que não vou entrar em detalhes, mas no boletim não tem esse mapa de Uberaba, porque a gestão de saúde de Uberaba não quis que colocasse, né? Questões aí políticas. Mas aqui eu estou mostrando porque é de um artigo que vai ser publicado em breve, então eu posso mostrar porque esse artigo vai ser publicado para toda a comunidade. É o caso de um mapeamento de Uberaba, só que só de um mês, né, aliás, de 14 dias, de 9 de setembro a 17 de setembro, e são os casos só nesse período. Então dá para ver os bairros. Os bairros onde tem mais. De maior concentração, etc. E aqui a ordem dos bairros. Né? É isso. Desculpa a demora. Não, eu não sei, os meninos também, pelo que estão comentando aqui, a gente ficaria aqui o dia todo, porque tem muito a ver com a nossa vida, né? É muito importante a gente ter uma noção da aplicação disso tudo, né? E você trouxe, assim, o que a gente quer, né, saber, a queimada, o meio ambiente, a gente achou que ia se restringir a isso, mas não, né? Você já conseguiu trabalhar a questão da violência infanto-juvenil, você já conseguiu trabalhar o Covid, que é uma coisa que ainda está acontecendo, né? Parabéns ao FTM, assim, a gente tem que ter orgulho, né, das capacidades que a gente produz, e eu fiquei feliz, assim, porque isso tem que ir mesmo para o mundo, né, é um trabalho maravilhoso, né, e parceria com professores de outras áreas e alunos participando, TCC, iniciação científica, então fica aí para os nossos alunos, né, essa experiência e essa possibilidade, assim, né. Nossa, eu ficaria aqui até amanhã cedo, tranquilamente, mas não vou ocupar mais seu tempo. Mas a gente fica de trocar aí algumas figurinhas para trazer para o nosso trabalho de sala de aula com as crianças, né? Vou deixar o Breno de agora. Dá para fazer muita coisa, assim. Nossa, eu não toquei nos pontos, assim, sobre educação, porque eu usei muito, assim, sensoriamento remoto, geoprocessamento, porque o geoprocessamento já é um conhecimento mais específico. Para usar, assim, em sala de aula é muito difícil, então como eu conhecia a tecnologia, eu usava, eu desenvolvia e levava, né? Já os mapas prontos para os alunos interpretarem, né? Mas de sensoriamento remoto, Google Earth, Google Maps, essas coisas que tem na internet, dá para usar muito, assim. Nossa, a gente precisa aprender. Vamos rapidar o professor para nós, Breno. O Breno deve ter ficado assim, né? Que a área que ele está fazendo com o William, né? E o Vinícius estavam também, né? Então, babou aí, né, Breno? Eu fiquei chamando ele aqui. Trabalho sensacional, meus parabéns, professor Ricardo. Obrigado. Muitos comentários positivos lá no chat do YouTube, e o pessoal ficou muito curioso a respeito do tema, muitas dúvidas, mas é um trabalho muito incrível, importante salientar e trazer aplicações, né, porque às vezes a pessoa não conhece, ainda trazendo complicações, fica muito mais palpável o entendimento do assunto. Isso. Vou trazer algumas perguntas que foram feitas lá no chat do YouTube. Vou fazer em ordem. Primeiro foi uma pergunta do Junfali. Ele traz: professor, você mencionou a cabotagem. O que seria cabotagem e a nova lei de cabotagem no Brasil
tem alguma relação com o sistema de sensoriamento remoto e geoprocessamento? Não, ali eu dei um exemplo no sentido geral, né, do que é a cabotagem, que foi na época do período ainda medieval, né, já se praticava a navegação de cabotagem na Europa. E o mapa, que não existia, obviamente, sensoriamento remoto, né, não existia tecnologia, os mapas eram instrumentos para a navegação de cabotagem. Não tem uma ligação com essa nova lei, etc., né, de cabotagem, mas o princípio é o mesmo, né, da navegação entre portos. No caso, esse caso mais atual nosso é para o desenvolvimento econômico, etc., né, transportes, etc., mas é o mesmo que se utiliza há séculos, né? Ah, sim, super compreensível. Tem outra pergunta aqui do Gabriel, uma pergunta do Gabriel, que é assim, ó, como desmistificar o mito da Terra plana se base... Creio que tipo, tem como desmistificar o mito da Terra plana se baseando na tecnologia do sensoriamento remoto? Ou com... Eu até entendo essa pergunta, porque hoje nós vivemos uma situação que eu acho que é bem atípica, onde é um debate que já está superado cientificamente, né? Que é o debate da terraplanismo, etc. Então, eu, assim, fiquei bastante decepcionado, né, de pensar que ainda existe e que está trazendo à baila um debate tão superado, tal. E hoje o professor tem que enfrentar essas questões em sala de aula. O sensoriamento remoto, a partir desses recursos, assim como que eu mostrei, não vai evidenciar. O que eu acho que é interessante, aí eu vou por um outro caminho, que eu acho que é interessante em sala de aula, para você trazer esse tipo de debate, é simplesmente a observação. Uma coisa que foi muito perdida na nossa vida escolar é essa capacidade observacional, que é o coração da ciência. O coração da ciência é a crítica a partir da observação, a partir de dados empíricos. Então, se eu tivesse que tratar dessa questão do terraplanismo, né, de tentar desmistificar essa questão, o primeiro passo que eu faria seria levar meus alunos à observação. Vamos observar, se não der para fazer isso na sala de aula, todo mundo vai observar a Lua hoje. Observa a Lua. Veja, tenta ver se tem um sombreamento, se tem diferença, né, que a situação que ela está hoje, se for uma lua quarto minguante, se for cheia, etc. Qual é a condição dela hoje? Por que você acha que ela tem aquele formato redondo? Você percebeu se tem algum sombreamento na borda da lua em relação ao centro dela? Por que será que fica, né? Parece que ela está mais clara no centro do que na borda. Então, trazer esses elementos para falar, será que ela não é esférica? Você já percebeu que a Lua sempre nasce no mesmo lugar que o Sol nasce, se põe no mesmo lugar? O Sol, ele sempre faz um movimento circular aparente. Então, trazer essas questões, fazer testes com sombreamento, né? Observar sombra, tentar trazer alguns vídeos mais ilustrativos sobre essa questão da curvatura da Terra, imagens do que os astronautas obtêm das estações espaciais. Aí vai gradativamente entrando no sensoriamento. Aí eu daria esses elementos, entendeu? Veja bem, então, quando o astronauta está lá consertando lá né, a estação espacial e está lá a Terra no fundo, qual é essa característica que essa Terra tem? É plana? Então, aí você vai indo para o sensoriamento remoto, né, para poder debater essa questão. E junto a isso, aí entra vocês que são da física, traz os elementos da gravidade, discutir, fazer experimentos em sala de aula sobre o que é a gravidade, né, como ela funciona, porque tudo que você solta é puxado para o chão como um imã, né? É porque é o centro da Terra, né, fazendo esse esforço. Então, a pessoa que está lá do outro lado do planeta, no Japão, se ele soltar uma garrafinha de água também lá, ela vai também querer ir para o mesmo centro de gravidade. Então, como que a gente pode debater isso? Essas questões é bem interessantes. O pessoal está comentando no chat do YouTube que seria um ótimo tema para um mini curso. Estão lá animados com o mini curso. Então... E realmente tem uma pergunta da Jennifer, ela traz: professor, existem sensores que necessitam de fontes de energia externa de radiação para funcionar? Ou melhor, operarem? Os sensores, eles são
como eu mostrei na figura, né, do slide, eles são passivos ou ativos. A maioria deles são de fonte externa, né? A maioria dos sensores de imageamento que a gente fala, ou de obtenção de dados da superfície, eles captam o sinal externo. Então, a energia solar é o principal fonte de energia é a solar, e esses sensores passivos eles vão captar a energia refletida da energia solar que atinge a Terra e depois reflete para o sensor. É a maioria deles. Os passivos, aliás, esses são os passivos, né? Os ativos são a minoria, porque são aqueles que ele precisa ter um recurso de emissão de sinal e depois ele capta o sinal de retorno. Então, um exemplo clássico é o sonar, né, que utiliza em lagos, em mares, etc. O sonar é o seguinte, por transmissão, né, emite um som no fundo de um lago, por exemplo, e o retorno desse sinal, dessa energia eletromagnética, é detectada e estima-se a profundidade, por exemplo, a densidade da água, coisas do tipo. Então, predomina-se mais mesmo são os sensores que utilizam de energia externa. Ela também fez uma outra pergunta que estava até vinculada, eu vi agora. É assim, professor, cada sensor possui um parâmetro para interceptar o conteúdo? Perdão, não compreendi. Ela fala assim, professor, cada sensor possui um parâmetro para interceptar o conteúdo? Assim, para obter a informação, né? Sim, Sim, mas toda a informação obtida por sensoramento remoto é numérica. O que acontece? É uma tecnologia que é diferente do sensoramento remoto antigo, clássico, que era o fotográfico. O fotográfico é simplesmente uma imagem. O sensoramento remoto contemporâneo, ele faz uso essencialmente de sinais numéricos. Esses sinais numéricos são codificados de acordo com aquela fatia do espectro eletromagnético que ele trabalha. Por isso que o princípio fundamental do sensoramento remoto é o espectro eletromagnético. E aí, quem é aluno futuro professor de física, dá para explorar isso aí absurdamente, né? Porque vai ser sobre essas faixas do espectro eletromagnético que é possível obter sinais e transformar isso em informação. Se for uma informação termal, é um sinal diferente, mas numérico. Se é uma informação sobre a textura, a coloração da superfície terrestre, por exemplo, a diferença de vegetação, de águas, né? O que é vegetal, o que é aquático, do que é asfalto, etc. São sinais numéricos que são decodificados. E meteorológico é outro tipo de sinal, mas todos eles têm esse parâmetro baseado no espectro eletromagnético, quase que sempre, né? Ah, sim. Está respondido, né, a pergunta dela. Tem mais perguntas aqui, da Raquel agora, no caso. Ela pergunta, quanto às rajadas rápidas de rádio recentemente detectadas, em que parte do espectro elas se encaixam? E se em um futuro próximo haveria utilidade para elas? Sim, de cabeça eu não vou saber. Eu vou voltar aqui na minha colinha para ver, né? Mas são as ondas mais longas, né? A de rádio. Ela vai estar aqui 10.000 metros, 100 metros de comprimento de onda. Né? Mais ou menos 1 milhão de hertz de propagação. Essas ondas, elas têm a capacidade de ir mais longe. É uma excelente pergunta essa, porque são essas ondas que nos auxiliam à detecção de elementos em outros planetas, né? Toda essa observação espacial praticamente se favorece desse comprimento de ondas. Então, é legal, é uma boa pergunta, porque é um outro tipo de sensoramento remoto, sabe, Bruno? Esse que eu falei, eu foquei no sensoramento remoto do ambiente terrestre, que é a minha área, eu sou geógrafo, né? Mas esse outro sensoramento de ondas de rádio é muito interessante para a exploração do universo, né? E como para os professores, já trazendo um gancho para a educação, eu acho que é muito, muito válido aprofundar um pouco mais nisso. Não é a minha área específica, né? Mas é muito válido, porque tem muita novidade nesse campo de estudo das ondas de rádio. São as áreas, né, de sensoriamento que vem crescendo bastante.
áreas muito exato. exploradas. Tem uma da Beatriz aqui que ela traz. Professor Ricardo, se o sensoriamento remoto é uma ferramenta extremamente importante de captação de energia de objetos, por que não se investe nisso para evitar o aumento de desastres ambientais? Também muito boa, questionamento, né? A verdade é que, né, bom questionamento, porque o fato é que o sensoramento remoto ele já é bastante explorado para essa questão de monitoramento, combate e pesquisa, etc., de desastres ambientais, já há muito tempo, né? Desde que eu entrei no curso de graduação, isso já era comentado, não vou falar quando é para não passar vergonha. Estou brincando, mas foi na década de 90. Já na década de 90 já se falava muito em sensoramento remoto ambiental e aplicações. O fato é o seguinte, existe um grande descompasso ao meu ver, né? E isso varia de estado nacional para outro, né? Ou seja, de um país para outro, né? Varia muito. Mas, infelizmente, nós vivemos num país que fazer ciência básica, educação, tudo isso é um grande desafio, né? Não, todo mundo sabe e observa isso. Mas existe um grande descompasso entre o que é produzido, não só na academia científica, sobre o uso desses recursos no combate, prevenção, etc., de desastres naturais, e também um descompasso entre a transformação desse conhecimento em tecnologia efetiva. Eu vou reformular um pouco assim, a ciência ela tem produzido no Brasil, eu vou dar exemplo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que até ficou muito popularizado, né, nos últimos anos, né, infelizmente de uma forma que a gente não esperava, né, antes fosse popularizado pelos benefícios que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem nos dado nas últimas décadas, né. Muito da minha pesquisa científica eu me baseio no que eles produzem lá, né? Porque eles recebem dados de sensoramento remoto diariamente, disponibiliza gratuitamente, além de produção científica de alto nível que se faz lá. Mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem programas sobre desastres naturais, de incêndios na Amazônia, sobre desmatamento da Amazônia, sobre questões de saúde pública, por exemplo, por muito tempo, não sei se ainda tem continuidade, mas mapeamento de casos de dengue na região do Rio de Janeiro, onde era mais afetado, né? Hoje espalhou para muitos lugares, né? Mas quando era bem concentrado ali sobre questões de saúde pública, previsão de meteorológica é o INPE que está por detrás disso. Incêndios agora, esses mais recentes, eles têm um site que eu sugiro vocês entrarem e usar na educação, que é o Queimadas INPE, ou INPE Queimadas, onde é uma plataforma em tempo real, onde você observa onde que tem focos de queimada em tempo real. É possível você ver o que foi no passado, fazer filtragem por períodos, né? É possível ver as áreas que foram afetadas por incêndio, uma série de informações assim. Então, a ciência tem os institutos, né, não só científicos, mas aqueles que desenvolvem trabalhos práticos, né, Agência Nacional de Águas, IBAMA, ICMBio, enfim, tem muita produção em combate a problemas e desastres ambientais. A minha percepção é que há um grande descompasso na tradução disso em recursos efetivos, né, para minimização desses desastres, né? Não sei se eu respondi, acho que eu mais fiquei comentando. Não, eu entendi, acho que respondeu sim. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel, que ela traz. O pessoal que está mais distante nos casos do Covid não estaria mais protegido que o restante? Boa pergunta. Boa pergunta. Teoricamente, sim, né? Assim, vamos pensar, né? Se nós fizéssemos uma análise, né, sobre o processo de espalhamento da doença, né, o pessoal, alguns da área de saúde falam esse termo espalhamento, né, epidemiologia, etc. Sim, mas o fato é que teve uma porta de entrada da doença em diversos países, né, o Brasil, inclusive, né,
E essa porta de entrada foram alguns lugares centrais. Nós sabemos disso. Foram cidades centrais, São Paulo, depois grandes capitais, depois veio pelo Ceará, Fortaleza, aí, Manaus, enfim, esses grandes centros, né? Por conta do quê? Por conta da importação até, né, do vírus, né, que veio importado para cá. Só que, à medida que esse espalhamento passou a ser interno, né, autóctone, assim, né, tá aqui dentro, essa realidade começou a mudar. Então, a dinâmica social, ela começa, o comportamento até do espalhamento da doença, ela tem a ver com essa dinâmica social local. Chega um dado momento que essa importação de vírus, ela ocorreu, ela até mantém um certo fluxo, mas independente de uma série de coisas que nós temos nossas críticas, há um certo distanciamento social, há uma certa redução de mobilidade das pessoas, né? E o vírus, quando ele está dentro de uma cidade pequena que seja, ele começa a circular ali. E o cotidiano, às vezes, de uma cidade pequena é diferente. Às vezes ele é muito mais comunitário do que cidades maiores, né? Às vezes as pessoas são muito mais trancadas em apartamento, em Uberaba, assim, do que numa cidade pequenininha, onde todo mundo tem primo, tem parente, tem colegas, e isso pode estar favorecendo. Só que isso eu só estou colocando como uma hipótese, né? Isso não foi testado, eu estou colocando apenas no sentido de uma hipótese, como uma explicação que pode ser verificada, né? Uma hipótese que pode ser testada. Não estou dizendo com base em nenhum artigo científico isso. Só estou trazendo aqui a baila, aqui uma observação. Então, essa questão da segurança, né, que às vezes a gente acha que essas pessoas mais isoladas deveriam ter, não está sendo observado. Aí, para fechar, no caso de Santarém, que eu mostrei aqui para vocês, que é um município da região do Pará, na Amazônia, né, ali no Rio Tapajós, enfim, a bacia do Tapajós, ali as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, ribeirinhas, estão sendo as mais afetadas. E a gente tem visto isso nos noticiários. Que, se fosse pensar bem, deveriam ser as mais protegidas, porque estão isoladas. O isolamento social é grande, mas não é o que acontece. O vírus começa a circular uma vez que ele entrou a partir de um indivíduo. E entra naquilo que você falou, são comunidades que têm muito contato ali, não é o pessoal que fica fechado dentro de um apartamento e sai só para o serviço. Isso pode tem uma última hipótese. É uma hipótese que faz todo sentido. Para mim, né, é uma coisa que deveria ser analisada e pesquisada. Sim. Tem uma última pergunta aqui, professor, que é assim, qual a sua opinião sobre uma escola que ensina para o passado e um mundo que vive para o futuro? Eu tô entendendo na pergunta que é uma escola presa ainda a um tradicionalismo, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é isso que eu estou entendendo da pergunta, né? Enquanto que o mundo já está dando passos muito mais para além, né? Dessa metodologia que ainda engessa um pouco. É isso que eu entendi do questionamento, né? Olha, eu acho que assim a gente vive um imenso desafio. A humanidade vive imensos desafios em diversos campos, né? Do nosso próprio cotidiano, né? Você vê que a gente tem coisas. Eu vou fazer um paralelo com uma outra questão. Por exemplo, a gente tem coisas muito evoluídas nas nossas mãos, né? Como, por exemplo, um celular que tem uma conexão com o mundo inteiro, né? Você pode estar num lugar. Um lugar que ainda é tradicional, mas você tem um instrumento ali que é altamente futurista, né? Evoluído, né? Mas a sociedade ainda vive de uma forma, ainda em algumas coisas, muito, muito básicas ainda, né? A gente ainda tem que fazer coisas muito básicas no nosso cotidiano, né? Então, eu vejo que a escola, ela poderia, se fazer um paralelo a isso, né? Eu acho que ela poderia ter grandes avanços em termos dessas evoluções que nós temos científicas e tecnológicas. Mas eu acho que esse tradicionalismo a que ela se prende eu não vejo como uma coisa boa, né? Porque é um tradicionalismo que vem até de um modelo industrialista, né? A criança fica sentada, né? Nós mesmo na universidade, né? São 30 pessoas sentadas de frente para um quadro, né?
enquanto que o dinamismo do conhecimento e das possibilidades de aprendizado são muito maiores, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que às vezes essa estar preso a uma coisa tradicional pode ser boa, né? Às vezes é bom você estar preso a um tradicionalismo mais rural, né? Uma vida mais ruralizada, né? Mais bucólica até, muitas vezes, né? E pode ser bom, porque você observa outras coisas, né? Mas no caso da escola, eu vejo que esse tradicionalismo nem sempre é bom. Embora alguma coisa, né, desse tradicionalismo possa também ser bom, né? Quando a gente tinha possibilidades de usar umas metodologias que, ainda que tradicionais, trazem resultados, né? Como, por exemplo, você aprender alguns fundamentos do conhecimento e usar aquilo de uma forma prática, né? Por exemplo, as 4 operações matemáticas, eu aprendi de uma forma bem tradicionalista, né? Mas isso eu consigo trazer até hoje de uma forma positiva, porque apesar de eu ter decorado a tabuada, eu nunca mais esqueci ela, e eu consigo fazer pontes e conexões com outras coisas. Então, acho que às vezes alguma coisa que é até desse tradicionalismo escolar pode ser conservada, mas eu acho que precisa de fato avançar. E avançar, eu não digo nem com relação à tecnologia, viu, o Breno, a pessoa que perguntou também. Eu acho que avançar na criatividade. Eu vejo isso, que acho que conta mais, né? O avanço na criatividade. E essa criatividade vem da formação, né? Vocês estão numa universidade que dá uma excelente formação, na minha opinião, né? As universidades públicas ainda têm tradição nisso, né? Ainda tem reconhecimento, né, nessa formação que dá, embora a gente enfrente problemas de infraestrutura, etc., mas os professores são bem formados, etc. Então, eu acho que quando a gente não tem recursos tecnológicos, eu mostrei coisas aqui altamente tecnológicas, né? A intenção não era mostrar que é só assim que é possível fazer educação, pesquisa e ciência. Eu acho que a gente pode utilizar, mais da criatividade. Muita coisa que eu mostrei aqui foi criação também, né? Como resolver essa questão de analisar a segregação espacial, né? A gente foi achando soluções, né? Usando recursos que encontramos na internet, porque o dinheiro mesmo para fazer a pesquisa está muito difícil. Então, eu vejo assim, né? Se é que eu posso fazer alguma resposta, que dá uma resposta adequada a essa pergunta, eu acho que é a criatividade que moderniza a escola, é a formação do professor e o compromisso. Sem compromisso também não vai para frente, entendeu? Primeiro é acreditar que assim, é difícil em qualquer profissão, né? Não é o professor só, né? Todo mundo dificuldade em quase todas as profissões, mas é o compromisso, é entender aquela vocação, né, que você tem e se atualizar continuamente. E tá sempre, acho que com essa energia de saber, né? Eu lembro quando comecei a dar aula, eu ficava observando tudo, né? Eu sabia que eu tinha que ensinar determinado assunto sobre urbanização, né? E eu andava pela cidade e ficava prestando atenção em algumas coisas para poder levar na sala de aula aquilo que eu observei, né? E você vê uma notícia na televisão e fala, nossa, isso aqui se eu usasse na sala de aula... Eu sei que vocês têm isso, né? Você vê às vezes uma notícia e fala, nossa, esse recorte aqui, se eu levar para a sala de aula, eu vou ficar lá, né, 50 minutos debatendo o tema, etc. Então, o professor que não tem isso acho que é uma coisa até nata, né? A pessoa percebe que ela tem isso. Quando a pessoa tem isso, ela tem a vocação. Eu vejo dessa forma, entendeu? São sinais que nós temos, né? Agora, aquele professor que está ali, né? Passa um satélite na frente dele, ele olha e fala, o que será que é isso, né? Cai um satélite no quintal dele, ele fala, pô, caiu um satélite no meu quintal. Manda alguém tirar e tudo certo. Justamente. É por aí. É justamente isso que você falou, professor, é querer se reinventar, sair da zona de conforto, sair da caixinha, né, pensar fora da caixinha, procurar novas metodologias de ensino, formas de ensinar, até se adequando à turma, né, ao aluno que você está ensinando, porque como já é, tipo assim, para os formandos e em licenciatura, para os professores, dá para ver que uma mesma metodologia não cabe em 2 salas de aula, que sempre vão ser perfis diferentes. Então, cabe ao professor a enxergar uma forma de moldar isso. Exato. A gente é muito, está muito preso assim também
ao formalismo, né? Eu sei que isso também é um desafio, né? E muitas vezes joga contra, né? Eu lembro que eu tinha que ser muito protocolar quando eu dei aula para o ensino básico, né? Você tem que cumprir o conteúdo, né? Essa palavra assustava muito, porque tinha conteúdos que eu precisava de muito tempo para amadurecer, né? Só que eu tinha certeza que se eu tivesse mais tempo para amadurecer, o aluno nunca mais ia esquecer daquilo pela experiência. Quando a gente chega no nível da experimentação com o aluno, é o momento máximo do ensino, né? Porque você passar um conceito na lousa, você explicar que a água ferve a 100 graus no nível do mar, e no ambiente fechado, enfim, sei lá, tem a regra, né? Tem a regra. Só que se você ferver água na sua casa, não vai ferver a 100 graus. Então, é a hora da experimentação, que você traz o aluno e fala, por que será que não ferveu a 100 graus? E lá no livro está dizendo que ferve. Aí você fala, será que tem sais nessa água? Será que... Então, a experimentação que traz o esclarecimento, né? A elucidação, né? E muitas vezes a escola nos coloca numa camisa de força que você não consegue sair do teórico, né, para essa experimentação. Então, poucos experimentos seriam fundamentais para as crianças crescerem absurdamente, né? Algumas pessoas me conhecem como músico também na cidade. Vou contar um pouco aqui do lado B da minha vida, Fernando. Eu fui músico um tempo, né, antes de ir para a academia. E muita coisa do que eu faço até na ciência, eu faço as pontes com a música, porque a música foi uma coisa que eu comecei muito cedo, por influência de família, etc, né? E eu lembro que a música, eu fui para a teoria depois que eu tive a prática. Eu sabia tocar instrumento, ouvia música, né? Conseguia fazer muita coisa com música e não sabia o que era uma partitura musical. E quando eu fui ler a partitura musical, eu li assim, foi em pouco tempo eu aprendi a ler, porque eu tinha música dentro de mim. Eu vejo muito do que eu converso com meus alunos, eu tento fazer um pouco esse caminho, não sei se eu sou bem sucedido, porque é a minha didática, né? E eu falo muito para eles, falo, vamos mexer, gente. Eles falam, eu quero aprender já o processamento, professor. Então vamos mexer, abre o programa, dou imagem de satélite, manda eles mexerem. Depois que eles, né, quando eu tenho esse tempo, nem sempre é possível, né? Depois que eles evoluem tanto, agora vamos ver a teoria por detrás disso. Então tem diversas didáticas, né? Quando a gente fala de aprender um idioma, né, as pessoas ficam passando gramática, né? Será que não é melhor se aprender a falar, atropelar, perder a vergonha, arriscar falar, arriscar entender, para depois ver que aquela gramática funciona de tal forma ou de outra? Então, a experimentação, eu percebo que no ensino ela perde, né? Quando chega o momento dela ocorrer, né? Mas nós vamos superar, né, Fernanda? É isso aí, professor. Inclusive, eu sempre falo para os meninos, né, meus meninos, que o professor do futuro é um perguntador e não um respondedor, né? E aí eles falam, mas como assim, né? Vai perguntar o quê? Aí você está trazendo aí o caminho, né? A experimentação vai gerar a dúvida, a hipótese, o diálogo, e depois a gente traz, então, o conceito, né? É o caminho. Mas enquanto a gente tiver um país que faz universidade que ensina licenciatura sem laboratório, sem aula prática, a gente caminha por esse lugar mesmo, né? Pensando assim, formar professor é barato. Não é barato, né? E não deveria ser, né? Quantos laboratórios estão nas escolas sem utilidade nenhuma? A gente entra com o PIBID, com o PET para dentro das escolas, a gente tem que comprar vidraria, tem que comprar material para usar o básico de um laboratório, né? E a gente fica pensando como esses meninos saem e chegam na universidade, nas nossas mãos, né, professor? E para sair de professor, grande responsabilidade a nossa, né? Grande Enorme. Né? Essa questão que você falou da pergunta me fez... Eu lembro quando eu comecei a dar aula no colégio, acho que fazia nem um ano, tinha um professor bem experiente de biologia, ele era apaixonado por experimentação com as crianças, né? Ele fazia. Era uma escola privada, etc., eles tinham mais recursos, e eu lembro que eu só sabia dar aula pondo na lousa e já dando conceito, né? Um dia ele chegou para mim, e era muito engraçado, que ele era um japonês, assim, baixinho, ele lembrava o Yoda, lá, do Star Wars, lá. Aí ele chegou para mim, assim, eu nunca esqueci isso, ele falou, ele falava pouco, né? Aí ele chegava, virou para mim e falou assim, dê aula perguntando. Só falou isso. Nunca dê as respostas, sempre as perguntas. Aí isso bateu na minha cabeça, exatamente o que você falou. Aí eu comecei a mudar todo o meu jeito de ensinar. Geralmente eu começo uma aula perguntando, falo, o que é sensoramento remoto para vocês? Me falem um pouco.
Aí a gente tira o aluno, né, dessa situação de estar passivo, esperando pronto a vida inteira. Quando ele for arrumar um trabalho, o chefe dele não vai esperar passividade. Hoje em dia, as pessoas têm que ser cada vez mais proativas, né? Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Para pessoas proativas, criativas, como você falou aí, muita coisa que aconteceu, você está usando uma ferramenta, mas não em detrimento da criatividade, né? A criatividade para utilizar a ferramenta de forma muito melhores, né? Atuais, importantes para a sociedade, né? Então, assim, deixou seu recado, professor, parabéns, parabéns. Obrigado, Fernando. Deixou seu recado. Deu aula até de didática, né, Breno? Nossa senhora, professor, ó, sem comentários nenhum, tanto da apresentação quanto nas respostas dele. Tem gente que respondeu ali que ficou mais curioso ainda com a resposta que ele deu. Acho que foi a Raquel. Exatamente, ele vai estar cansado do PET. Vai cansado do PET, vai querer ser tutor do PET junto comigo, parceiro. Vamos. Então, Fernanda, eu já tive. Você lembra do PIBID e tal, né? A gente fez um mini curso, foi coisa muito rápida tal. Um mini curso sobre sensoriamento remoto. Aí é uma questão, né? Que seria a gente precisaria estar no presencial. Mas eu firmo com vocês aí um compromisso, que é a hora que a gente voltar para os laboratórios, lá no laboratório de cartografia, a Fernanda é muito legal. No laboratório lá chama Cartogel, que é o laboratório de cartografia e geoprocessamento, que eu coordeno lá na geografia, dá perfeitamente para a gente fazer um mini curso lá, para mim é uma satisfação. Aí eu monto um roteiro, assim, que eu acho que pode ser bem interessante para abrir, assim, possibilidades para trabalhar em sala de aula. Aqui foi mais uma coisa, assim, um pouco mais teórica, eu achei, né? Eu já vou pensar no projeto. Vou pensar já, ó. Pensa, porque daí tem lá o software, põe eles para mexer no computador lá, vai ser legal. É assim que eu gosto. Obrigada. Mas, muito obrigado, viu, professor? Eu agradeço muito. Uma satisfação imensa ter você aqui para poder ajudar a gente. Foi excelente, excelente. Eu já sabia que seria, né? Não foi novidade, não. Mas muito obrigada. O PET Conexões de Saberes, Ciências da Natureza e Matemática, tem sempre grande prazer em receber os professores que aqui vêm trocar informação com a gente. E hoje o professor Ricardo deu um show. Estamos orgulhosos da nossa universidade, né? Que beleza. Obrigado. Parabéns, professor. Sempre bem-vindo. E vamos manter a parceria. A gente se vê no YouTube. Vocês estão de parabéns também, viu, pela iniciativa desse projeto. Muito legal. Eu consegui assistir um lá do vídeo que estava a Natália Morato. Sim! Vocês estão movimentando muito bem, eu achei, assim, mesmo nessa condição que nós estamos de dificuldade aí com a pandemia, mas eu que parabenizo também. Obrigada, professor. Tem outro quarta-feira. A gente vai trabalhar. Eu estou fazendo uma listinha de filmes para assistir é isso aí. No recesso. Esse você vai gostar. Ah, muito bom. Tá bom? Obrigada, então. Um abraço para você. Para vocês também. Muito obrigado. Tchau, 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 YouTube.